Hoje quero falar sobre dias maus, porque são uma daquelas coisas que eventualmente acabamos por ter de lidar com isso. Sendo honesta, eu por acaso tenho a sorte de não experienciar isto muitas vezes. Eu tenho andado em toda esta onda de felicidade, por isso é mesmo raro. Mas eu voltei a ter assim uns dias em que estava ligeiramente mais em baixo, que ainda não classificaria como dias maus, mas que me fizeram um bocado pensar em dias maus que eu tive no passado. E algo que me deixou um bocadinho triste foi eu apercebi-me que eu tenho uma memória super boa de dias maus do meu passado, da minha vida, e não tenho essa memória para dias bons. E eu sei que já tive dias excelentes, mas dias excelentes nunca são tão impactantes como dias maus. E não só a nível de memórias, mas a nível de sentimento. Eu às vezes penso em certos momentos, parece que o meu corpo ainda consegue perfeitamente sentir o que sentiu naquele momento, quando aquilo estava a acontecer, e há logo todo um shift em mim para pior. Mas bem, eu estava a pensar nesta questão de o que é um dia mau? O que é que nos faz sentir que estamos a ter um mau dia? E o que é que nós fazemos com isso? E eu há poucas semanas tive um dia que eu classificaria assim. E depois, esse dia aconteceu, como todos, e passado 1 ou 2 dias, eu apercebi-me que aquilo foi tudo um bocado algo da minha cabeça. Tudo o que eu estive a dramatizar, que me fez ficar em baixo, desiludida, triste, foram coisas criadas na minha cabeça. Porque eu achava que tinha falhado com algo, mas na verdade não, estava tudo bem. E o problema é que, até eu saber que estava tudo bem, eu estive um bocado mesmo em baixo comigo mesma. E isto foi um grande alerta para mim própria de quantas vezes é que será que eu já não estive em baixo, triste, zangada com uma situação, quando na verdade esse problema nem sequer existia em primeiro lugar. E mesmo que existisse, o que é que eu ia fazer depois das coisas acontecerem? Eu tenho tentado pensar muito nisto de às vezes estou insegura a fazer qualquer coisa e depois é de género, não, mas tu vais estar sempre insegura até o fazeres e por isso faz só, se algo estiver errado, está, depois lidas com isso, mas não é agora prolongares este sofrimento de insegurança e ansiedade que te vai ajudar a prevenir que algo aconteça no futuro. E voltando um bocadinho à ideia de termos um dia mau. Tem piada porque um dia assim mais em baixo, eu sinto que começa sempre com um momento um bocadinho específico. Imaginem, ok, que há dias em que se calhar estamos mais de uma forma ou de outra, mas aqueles dias assim mais catastróficos para nós, normalmente tem ali um evento que vai desencadear tudo o resto. Porque no último dia que eu me senti assim, eu notei que pareceu que tudo no meu dia, tudo o que eu fiz, tudo o que eu vivi, foi cada vez mais correndo mal. E a questão é, será que correu mal porque sim? Ou será que a minha percepção do dia não estar a ser bom é que fez eu achar que estava tudo a correr mal? E algo que eu me lembro claramente deste dia é que algo muito engraçado no meu dia a dia quando estou no escritório é que o senhor das limpezas, não sei o que lhe chamar, mas não sei se há nomes técnicos que eu devo usar, mas eu juro que eu nunca vi uma pessoa tão feliz na vida. Sabem aquelas pessoas em que vocês olham, elas estão sempre a sorrir, mas genuinamente, tipo, elas parecem super felizes e contentes com a vida, com elas próprias. Aquele senhor é exatamente assim. Eu só de olhar para ele já me deixa feliz e eu não sei explicar, parece que há ali uma aura, uma energia mesmo super positiva à volta dele, que eu estou a sair do trabalho, tipo, e ele está lá e eu já fico, oh meu Deus, já me sinto mais feliz só por ver uma pessoa tão genuinamente feliz. E uma coisa engraçada que eu me lembro deste dia então é que eu lembro que o senhor não me disse olá naquele dia. E isto é um detalhe tão pequeno e ridículo, porque normalmente uma pessoa diz sempre olá. Eu tenho sempre imensos desafios com isto, porque ele é espanhol e fala francês.
Quer dizer, ele não é espanhol. Ele fala espanhol, mas acho que é da América do Sul. E eu sou portuguesa e falo inglês, óbvio. E basicamente o struggle é que eu nunca sei bem em que língua cumprimentar as pessoas. Então muitas vezes dizia tipo, olá, é este senhor. E isto era suposto ser com sotaque espanhol. Só que eu não sei dizer o olá tipo com sotaque espanhol. Tenho imensa dificuldade com isso. Então eu sentia-me sempre um bocado, ixi, parece que eu estou a tentar demais. Sabem quando tentam demais e as coisas deixam de ser naturais? Coisas da vida, tipo. Às vezes eu penso, e é super engraçado, como milhões de pessoas têm centenas de línguas para comunicarem como as coisas evoluíram. E eu acho que é sempre impossível não sentir apreciação por pessoas no passado que se conseguiam desenrascar sem terem as ferramentas que nós temos hoje em dia. E nós hoje em dia, especialmente com o inglês, é super comum aqui na Europa irmos a qualquer lado e conseguimos meio que nos desenrascarmos com o inglês. Antigamente isso era completamente impossível. Por isso sempre, grande apreciação por isso. E já me estou a desviar completamente, mas tudo para dizer que sempre que eu vejo este senhor, obviamente, tipo, cumprimento, assim como faço a qualquer pessoa que trabalha comigo. Acho que é normal. E eu lembro que neste dia estava a ter um dia mau, na minha perspectiva. Eu lembro que a sair, tipo, nós olhámos um para o outro e ele não me disse nada. E eu pensei, isto não acredito. Até algo tão simples como cumprimentar alguém não aconteceu hoje. Hoje o dia está a ser mesmo mau. Sou tão ridículo dizer em voz alta. Mas às vezes nós depois analisamos ao detalhe todas as pequenas interações e todos os pequenos momentos da nossa vida. E depois eu percebi que não foi assim tão big deal. Às vezes acontece. Às vezes olhamos para alguém e não estamos mesmo a olhar. Às vezes vamos a cumprimentar, mas estamos em movimento e não calha. Às vezes até podemos estar em chamada com alguém ou fazer algo tipo meio distraído e tipo. Não é assim nada de outro mundo, porque o senhor é sempre super simpático, super boa energia e nem sequer foi algo de me tratar mal, foi literalmente não dizer olá. Mas é engraçado porque, como eu estava a ter um dia mais em baixo, eu senti que esse momento foi quase o culminar do fim do meu dia de eis, até aquela última parte do meu dia em que vejo sempre alguém tão sorridente e feliz com a vida, até essa parte hoje falhou completamente. E a questão é, eu acho que se isto tivesse acontecido noutro dia qualquer, eu nem sequer tinha ficado com esta memória gravada, tipo, pelo menos não a ponto de estar agora aqui a falar disto. E tudo para dizer que, ao estar mais em baixo, todos os momentos ficaram gravados com uma importância muito maior e isso é super chato, porque eu acho que nós todos preferíamos guardar com mais facilidade as memórias boas do que as memórias más. E sabem algo super importante? É que às vezes nós temos imensa consciência de como é que nos estamos a sentir no momento. E algo que me acontece muitas vezes, por exemplo, eu estes últimos dias eu tinha dito que já não estava com aquela felicidade tão no topo como se calhar estava na última semana, mas sei lá, estou meio neutra, tipo, estou bem. E muitas vezes quando eu estou nestes momentos assim mais neutra na vida, eu sinto muito que nada acontece, nada se faz. E depois a minha mente pensa, ok, tu tens o poder de sair disto, estar a fazer algo para contrariar isso. E depois é aquela batalha interna de eu quero mesmo contrariar, eu quero mesmo sair da zona de conforto. Porque é que eu haveria de ter de fazer isso? E eu acho que as pessoas às vezes também têm muitas dicas ou coisas que gostam de fazer quando se sentem mais em baixo ou quando querem simplesmente dar assim uma melhoria ao seu mood geral. E eu acho que aquela coisa mais óbvia que nós todos gostamos de usar é obviamente música. E agora estou a passar por uma fase em que ando a ouvir mais música ultimamente, porque durante muito tempo eu não ouvia música no trabalho. Porquê? Não sei, porque eu estou praticamente sempre sozinha num escritório, por isso é ok eu estar a ouvir música, especialmente de fones, obviamente. E eu agora voltei a ouvir música e é super engraçado porque
eu ando a tentar variar um bocado mais os estilos de música que eu ouço, porque eu passo por grandes fases de obsessão com certas bandas. E eu agora ando um bocado a criar vários mundos diferentes. E tenho andado a tentar fazer mais playlists na linha do trabalho. E eu comecei a criar uma que é tipo para festas. Eu nem sequer dou festas em casa nem nada. Tipo, eu sou a pessoa que odeia ter de fazer coisas para outras pessoas de género. Sabem aquelas pessoas que se estiverem numa festa ou em qualquer coisa, tipo, vão logo meter a sua playlist, a sua música? Eu sou o oposto disso. Eu às vezes tenho um bocado de vergonha dos meus gostos. Isto é completamente ridículo, só que não sei se é bem necessariamente ter vergonha dos meus gostos, mas é ter medo que as pessoas não gostem ou que vá arruinar a energia e o mood geral. Então, se calhar, esse medo dos outros é sempre o medo dos outros na minha vida, é ridículo. Mas é esse medo dos outros que depois me faz, se calhar, ter um bocado de vergonha de mim própria, quando, obviamente, não devia. Imaginem, às vezes aparecia uma música e eu pensava, esta música era bem fixe para uma festa. Mas aquelas festas assim mais low-key em casa. E é engraçado porque a maior parte das vezes que eu tenho andado a sentir isso com música são coisas mais antigas. E é super giro termos a oportunidade de descobrir coisas que foram feitas noutros tempos. E isto pode-se dizer para imensas coisas. Até se fôssemos a pensar em música barroca, é super interessante hoje em dia conseguirmos meio que replicar o que já estava a ser produzido e feito nessa altura. E acho que é sempre essa a vantagem da geração atual, é que podemos sempre usufruir de tudo o que já foi feito até aqui e os que vêm depois de nós vão ter ainda mais para usufruir e há toda uma acumulação de coisas. Mas por isso mesmo é que eu sinto que às vezes temos tanta coisa que acabamos por não sair muito da nossa onda e eu cada vez mais ando a ter um período de aceitar os meus gostos e as coisas que eu quero ouvir, porque eu quando era adolescente eu era super crítica e judgy em relação à música. Eu era aquela rapariga que, obviamente, sou rock, tipo, sou especial aqui, vocês andam todos aí com pop, menudo, tipo, coisas funk, whatever. Eu sou de rock, eu sou clássica, só ouço música boa. Embaraçoso pensar na forma como eu julgava outros géneros musicais e depois, tipo, eu às escondidas amava pop. Então agora finalmente cheguei à fase da minha vida em que estou tipo completamente aberta a tudo e mais alguma coisa. E depois é agir, conseguir perceber e explorar mais géneros, porque posso usar para qualquer coisa da minha vida. E uma confissão super ridícula, isto só é bom para os fãs de Succession, mas nessa série o que faz de Kendall canta um rap, música, na festa do pai, no fim da segunda temporada, que é uma coisa mesmo cómica e ridícula. E eu no outro dia estava no trabalho a precisar assim de uma motivação extra e eu meti a LPDOG e eu não sei explicar, o meu mood ficou logo 1000 vezes melhor, fiquei logo ali mais produtiva, finalmente consegui concentrar-me e tipo, com felicidade levada à mistura, a rir-me um bocadinho sozinha também, confesso. É incrível. Por isso, é claro que nós todos acabamos por recorrer muito à música quando às vezes precisamos de melhorar uma dia. E algo engraçado, que eu por acaso eu sinto comigo não acontece muito, mas que vejo sempre toda a gente a dizer isto, é que se estão tristes, vão ouvir música triste. E eu acho que nunca tive bem essa tendência. Ou se calhar tive e a minha mania de querer ser diferente faz-me achar que não tive. Não sei bem, na verdade, mas eu pelo menos sinto que não tenho essa tendência de se estou mal vou ouvir uma música que me vai deixar ainda pior. Mas ao mesmo tempo eu ouço o que me apetece, não estou ali a pensar ativamente que me apetece ouvir isto ou aquilo, mas o que eu quero dizer com isto é que eu sinto que nem sempre a música que eu ouço se relaciona com a forma como eu estou a sentir, mas mesmo assim tem o poder de mudar como eu me estou a sentir para me sentir mais como essa música me faz sentir. Isto foram demasiados sentir à mistura. Mas agora era engraçado pensar que coisas, para além da música, é que uma pessoa consegue fazer
para melhorar um dia mau. Na verdade, a minha dica é que às vezes não temos de querer melhorar um dia mau. E eu acho que isto me acontece muito, que é de, às vezes, sem consciência de como me estou a sentir e só aceito. Aceito ao ponto de não vou ficar ainda mais triste por não estar feliz, mas também não vou estar aqui a tentar fazer mil e uma coisas para contrariar isto. Aceitarmos a forma como nos sentimos é super terapêutico, mas é super complicado às vezes porque parece quase que não conseguimos fazer isso de uma forma consciente. Porque eu estou a dizer isto, de aceitar, mas eu sinto que quando isso me acontece não é assim necessariamente consciente. Porque se fosse consciente eu estaria a pensar nisso, e a pensar nisso já iria um bocado contra o propósito da aceitação. Portanto, temos a música, temos a aceitação e que mais é que podemos ter? É sempre coisas de entretenimento. Literalmente. Nós valorizamos imenso o entretenimento e profissões de entretenimento, mas quando pensamos, e isto para aquilo que aconteceu no Covid, eu lembro-me que no Covid eu vi este discurso tipo em todo lado de temos de valorizar o entretenimento e as artes porque, como podem ver, chega agora estes momentos e é isso que temos para nos ajudar a sentir melhor, para nos ajudar a abstrair, e é válido. Eu disse isto como se não fosse válido, mas é. Exercício físico. Acho que exercício é aquela coisa que também consegue completamente mudar o estado de espírito da pessoa. Mas é chato, sabem? Tudo isto é chato porque tudo isto nos obriga a ter de escolher fazer algo. E se uma pessoa está em baixo, não está a querer fazer algo ou a querer passar por algo. E eu às vezes também penso que tenho um bocado de medo de às vezes ter demasiado tempo sozinha com os meus sentimentos ou a tentar perceber o que é que eu sinto, porque se calhar se eu fosse uma pessoa com o dia completamente ocupado, nem sequer ia ter quase o tempo para estar ali preocupada com a forma como eu me sentia. Ou seja, se calhar esta preocupação só acontece porque eu estou demasiado desocupada e é fixe estar desocupada, mas não é fixe se não soubermos relaxar em condições. Isto representa muito um bocadinho uma sensação que eu às vezes tenho sobre mim própria, que é eu sou demasiado analítica sobre o meu eu, sobre a forma como eu sou, a forma como eu penso, a forma como eu sinto e obviamente isto não dá para medir assim bem, mas eu sinto que em relação a muitas pessoas, especialmente próximas de mim, não é? Porque é isso que uma pessoa inevitavelmente conhece melhor, porque contacta com essas pessoas. Eu acho que sempre tive uma grande self-awareness. E isto às vezes visto de fora parece super fixe. E eu também acho isso, na verdade. Mas ao mesmo tempo, isto lembra-me um bocado do Fernando Pessoa, no 12º ano, do Caieiro, que era toda aquela noção de é melhor não saber. Ou seja, é melhor às vezes ser ignorante e não conseguir perceber as coisas. E eu sinto muito isso quanto a mim própria e aos meus sentimentos. Eu às vezes sinto que sou demasiado consciente de tudo e acho que nem sempre isso é bom para mim. E acaba por ser difícil às vezes viver no momento porque estou demasiado presa à minha consciência. E é lixado porque eu não sei como é que uma pessoa muda isto, mas a verdade é que eu não sei se quero mudar isto, mas reconheço que se calhar nem sempre é o melhor para mim. Ao mesmo tempo, se calhar nós todos somos assim um bocado, porque nós todos estamos sempre a olhar para nós próprios. Nós, literalmente, tudo o que vemos, pensamos, ouvimos, forma como agimos, é sempre a partir do nosso eu. Até pessoas altruístas, e até todos nós, provavelmente já tivemos grandes momentos de altruísmo. Nesses momentos, podemos fazer algo em que meio que colocamos o outro em primeiro lugar, mas eu sinto que mesmo nesses momentos foi muito consciente, ou pelo menos com aquela noção do certo e o errado. Nós sabíamos o que era certo fazer naquele momento
quero meter a pessoa dessa forma e fazer o algo certo vai ao encontro da pessoa que nós somos, então é uma escolha nós fazermos isto. E eu acho que isto acaba por ser sempre uma área muito complexa, porque lá está, é aquele tipo de coisa que é difícil perceber de que forma é que cada um de nós pensa sobre as coisas ou o que é que nos faz agir de certa forma e se a nossa consciência funciona sempre de formas similares. Isto lembra-me agora muito aqueles livros de ajuda e toda essa vibe de coisas de self-help, vídeos, filmes, até um bocado às vezes conceitos de manifestação. Eu já tive fases da minha vida em que eu consumia imenso disso, porque eu estava tão obcecada a melhorar-me a mim própria que eu cada vez mais consumia isso e porque queria fazer o esforço, mas depois nada muito acontecia. E até havia vários criadores de conteúdo de quem eu gostava e eu sinto que simplesmente cheguei a uma fase na minha vida em que foi de ok, já chega, isto é tipo uma reciclagem após reciclagem, eu concordo com o que eles estão a dizer, mas eu não consigo estar a consumir mais disto, porque isto é literalmente mais do mesmo. As coisas apresentadas às vezes de forma diferente, mas a base está lá, a base está completamente acessível, eu já tenho acesso ao que está no cerne da questão e que se calhar posso implementar de bom para a minha vida. Eu não preciso continuar a encher-me com este conteúdo e às vezes uma pessoa consumir demasiado desse conteúdo faz-nos completamente obcecados, no mau sentido, porque ficamos tão obcecados em construir algo que depois não conseguimos construir da forma mais natural para nós, porque estamos demasiado obcecados com isso. Por isso eu acho que, apesar de muito valor que várias dessas coisas têm, é bom nós conseguirmos depois afastar-nos um bocadinho e implementar aos poucos certos princípios na nossa vida, mas é mais também alinharmos com esses princípios do género não ser uma forma forçada, mas mudar um bocadinho a nossa perspectiva ao ponto das coisas começarem a acontecer e a ficarem integradas na nossa vida e se calhar melhorarmos em certos aspectos que sempre quisermos melhorar. Por isso eu acho que a fase às vezes de crescimento pessoal vem a partir do momento em que uma pessoa para de se rodear demasiado desse conteúdo. Ou seja, absorvemos o conhecimento e depois soltamos-nos prontos para integrar as coisas na nossa vida, as coisas que acharmos necessárias, em vez de ficarmos tão agarrados que nunca vamos largar aquilo, nem nunca vamos conseguir implementar completamente. Pelo menos para mim, sinto que tem muito o processo, como as coisas aconteceram. E curiosamente, algo engraçado que me aconteceu e que me tem acontecido agora nas últimas semanas, relacionado com meditação, é que eu sempre senti que tinha um bocado de forçar os momentos em que eu queria meditar. E depois passo por fase, nunca medito, nem faço nada disso. E agora, nos últimos dias, tem-me acontecido, eu às vezes estou, não sei bem o que eu estou a fazer, estou só parada a existir. E parece que eu sinto uma calma e algo que me diz, é um bom momento para meditar. Que é engraçado eu agora andar a ter um bocado esta necessidade. Porque lá está, não sou eu a pensar, ok, tenho de fazer isto porque me vai ajudar para a vida, meditar. Mas é mesmo quase uma espécie de necessidade que chega de cima, quase como se fosse uma necessidade de eu ir comer, mas é uma necessidade de eu meditar. E é muito engraçado, porque eu acho que nunca tinha sentido isto desta forma e eu não percebo bem o que é que pode estar a causar isto ou não. E não tenho de perceber, porque nem sequer é algo mau. É mesmo algo de... parece que estou numa paz comigo mesma, mas quero ainda aumentar mais essa paz e essa awareness. É super curioso. E outra coisa, não bem relacionada, mas que também tem andado a ocupar um bocadinho a minha mente, é como eu sinto que ando a perder um bocado a minha cultura geral, ou conhecimento. E gravar isto faz-me pensar um bocado nisso, porque eu às vezes penso em tópicos para falar aqui e depois penso, não, tu não vais falar disso, tu tens quase nenhum conhecimento sobre isso. E há tantas coisas, até tudo o que eu disse aqui hoje,
São coisas que nós sentimos e achamos que são desta forma, mas quem é que de facto se dá o trabalho de tentar ganhar conhecimento em certas áreas? E isto acontece em imensas coisas, porque até opiniões bem fortes que eu posso ter quanto àqueles típicos temas controversos, eu penso que, muito raramente, eu fui ativamente procurar informação para ficar de facto bem esclarecida sobre o assunto. E aquele bem esclarecido ao ponto de eu posso falar disto convictamente a ter noção de todos os factos. E isto assusta-me um bocadinho e é algo que eu não quero para mim própria. Eu acho que gostava de ser mais informada quanto a certas coisas, especialmente porque se gosto de falar delas, se tenho interesse, faria todo o sentido eu ser uma pessoa mais informada sobre todo o tópico em geral. Por isso é que ler acaba por ser tão bom. E ler nem sempre tem de ser só em livros. Ler também pode ser ler algo no computador. Mas é sempre lixado agora aquela coisa de... Isto acontece com toda a gente, acho eu, de a preguiça também quanto a pesquisar coisas. Porque se eu for pesquisar, eu só vou ver o primeiro ou o segundo site que me vai aparecer. Eu não me vou dar para o trabalho, se calhar, de ler artigos, se calhar os estudos mesmo mais importantes da área. E eu nem sequer me dou o trabalho de verificar fontes, de perceber a origem das coisas. Uma parte de mim pensa que isto é triste, mas a outra parte pensa só de... é a vida. E isto é uma perspectiva super errada, na minha opinião. Mas é assim que eu acabo por agir. Vou agora acabar por aqui e, como sempre, não sempre, mas como em todos os últimos episódios, vou deixar aqui a minha liçãozinha e hoje essa lição é: as coisas parecem pior na tua cabeça e com o que tu inventas do que às vezes são na realidade. E mesmo que algo corra mal, tu podes sempre corrigir, mudar, pedir desculpa e tens de confiar em ti próprio. Eu acho que tenho de começar a anotar estas minhas liçõezinhas. Elas não são nada de especial, mas é engraçado dar assim um resumo ao episódio. Devia mesmo fazer uma compilação. Acho que até vou fazer isso no Notion. Adoro o Notion. Mas bem, fico por aqui e até ao próximo episódio.